tá bom? Vamos orar. Oremos. Santo Deus, Pai, está nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais esse domingo. Agradecemos, Pai, por cada irmão presente. Obrigado pela oportunidade que Tu nos deste hoje pela manhã de poder Te adorar, poder, Pai, Te louvar, lembrar do Teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, através da ceia, colocarmos as nossas ofertas diante do Teu altar, podermos entoar, Senhor, cânticos de louvores, né, de edificação e fortalecimento. Muito obrigado pela Tua palavra ministrada. Também queremos agradecer por esse momento, como um só corpo, Pai, por meio da Tua palavra, através do livro de Êxodo, do Teu servo Aníbal Júnior, que possamos, Pai, ser direcionados e aprender com as lições do capítulo 6 de Êxodo. Que Tu nos guarde e nos proteja, e que, acima de tudo, Senhor, seja feita a Tua vontade. É no nome santo de Jesus que Te rogamos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Bem. Podemos começar? Boa noite a todos. Vamos começar o capítulo 6. Só fazendo uma introdução rápida, né? O Êxodo capítulo 6, ele narra a história das tentativas de Moisés e Arão de obterem a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Sim, falo em tentativas porque houve mais que uma, né? Então, na primeira tentativa, como foi dada a aula no capítulo 5, né? Essa tentativa, vamos dizer que não foi bem sucedida, né? Então, o faraó recusou os israelitas, inclusive, de fazer a festa, né? E pior ainda, o faraó ele dificultou a vida, ainda mais a vida dos israelitas, né? Aumentando a carga de trabalho ainda mais, né? E, em resposta a isso, Deus assegurou que a missão agora, dessa segunda tentativa, será bem sucedida, né? Falando para Moisés, né? E ainda enfatizou que o seu nome, né? Yahvé, o seu nome, Senhor, né? Falando de como ele está sendo conhecido, de como ele vai ser conhecido, né? E que essa lembrança, que eles lembrarem, né? Da aliança que ele tinha feito com Abraão, Isaac e Jacó, né? Então, e essa aliança, Deus, né? A respeito dessa aliança, Deus ouviu o clamor do povo, né? Do gemido do povo de Israel, enquanto escravos no Egito, né? E Deus tinha um desejo para com esse povo, né? E o desejo dele era a libertação desse povo, né? Tirar esse povo da escravidão. Esse era o desejo de Deus, ainda mais. Não só libertar, mas tornar esse povo, depois da retirada da escravidão, tornar o seu povo. E mais ainda, além de tirar da escravidão e tornar o seu povo, levar para um lugar chamado Canaã, uma terra chamada Canaã, né? E só nessa introdução já parece um pouco com aquilo que nós temos, né, na nossa perspectiva de vida, né? Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, né, tem a missão de tirar, de remover, de tirar da escravidão, né, do pecado agora, né, tornar o seu único povo, né, a igreja, e levar para a terra prometida, né, que agora é a nossa segunda morada, que é junto do Pai e os céus, né? Só para fazer uma similaridade a esses acontecimentos, né? E interessante que o povo, né, estava escravizado, né, sofrendo e sem esperança. E o que leva uma pessoa, um povo assim, ao estado de espírito? Com certeza, leva a um estado de espírito de desânimo, de desencorajamento, e digo mais, até de frieza de fé em relação a Deus que eles tinham conhecido, né? E nós vamos ver no texto que não só o povo de Israel, tinha mais gente que estava meio que desencorajado, né? Pelas situações que acontecem, né? Porque a gente só olha
as situações e a gente acaba pensando, será que Deus não vai agir? Ou Deus está tardando, Deus está demorando? E se a gente não manter uma fé convicta, a gente corre até esse risco de desânimo também, ok? Vamos fazer a leitura do capítulo 6? Vamos fazer a leitura do capítulo 6 e a gente vai discorrer um pouco, conversar um pouco a respeito do texto. Vamos lá? Êxodo capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte: Então o Senhor Deus respondeu a Moisés: Agora você verá o que vou fazer com o rei do Egito. Eu vou obrigá-lo a deixar que o meu povo vá embora. Sim, eu forçarei a expulsar os israelitas do seu país. Deus disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, porém não deixei que me conhecessem pelo meu nome de Senhor. Fiz uma aliança com eles e prometi dar-lhes a terra de Canaã, onde tinham vivido como estrangeiro. Agora eu ouvi os gemidos dos israelitas, que estão sendo escravizados pelos egípcios, e lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga aos israelitas o seguinte: Eu sou o Senhor. Vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Farei com que vocês sejam o meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, o Deus que vai livrar da escravidão no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. E eu darei essa terra para ser propriedade de vocês. Eu sou o Senhor. Moisés repetiu essas palavras aos israelitas, mas eles não quiseram ouvi-lo, pois estavam desanimados por causa da dureza da sua escravidão. Então, o Senhor disse a Moisés: Vá dizer a Faraó, rei do Egito, que deixe que os israelitas saiam do país. Porém, Moisés respondeu ao Senhor: Se até os israelitas não querem me dar atenção, o rei também não vai querer. Eu não tenho facilidade para falar. No entanto, o Senhor ordenou a Moisés e a Arão: dissessem aos israelitas e a Faraó, rei do Egito, que eles dois tinham ordem para tirar do país o povo de Israel. Vamos dar uma pausa aqui no texto e vamos falar para o nosso primeiro ponto. Quem tiver alguma observação, algum comentário, pode interromper, não tem problema nenhum, e a gente volta na sequência, ok? Combinado? Então, o primeiro ponto que quero destacar é que essa resposta de Deus, né, sendo revelado aqui o seu nome, né, e mais do que o seu nome revelado, mas a sua promessa, que reiterada, aquela promessa que foi feita lá com Abraão, Isaque e Jacó, né? E como ele diz no versículo 1, né? Versículo 1, iniciando aqui. Então o Senhor Deus respondeu a Moisés. Respondeu o quê? A pergunta que Moisés tinha feito lá no último versículo do capítulo 5, né? Vamos lá, no último versículo do capítulo 5, é o versículo 22. Moisés falou outra vez com Deus, o Senhor. Ele disse: Ó Senhor, por que tratas tão mal este povo? Por que me mandaste para cá? Pois desde que vim falar em teu nome com o rei do Egito, ele tem maltratado este povo e tu não fizeste nada para ajudar. Né? Então, o versículo 1 é essa resposta a esse último versículo do capítulo 5, né? Então, é muitos porquês ali que Moisés está
questionando e levando esse questionamento a Deus. Isso que é importante. Às vezes a gente tem até dúvidas, né? E a gente acaba resmungando e não levando para Deus. Mas aqui, e até uma lição para a gente, Moisés, sim, ele ficou até meio sem saber o que fazer, e muitos porquês, mais importante, ele leva esses porquês, esses questionamentos a Deus. Então, a resposta de Deus foi um contundente: Moisés, espere, a história ainda não acabou. Eu libertarei o povo de Israel, e você vai ver o que eu farei com esse rei, o rei do Egito, o faraó. Então, é interessante que Deus permitiu que Faraó frustrasse essa primeira missão de Moisés, lá do capítulo 5, né? na negativa, né? Da parte de Faraó, de não permitir que o povo fosse libertado, né? Deus, né, triunfasse aqui, fosse óbvio que o faraó deixou o povo ir, nessa segunda parte, mas foi sobre força maior, ou seja, a gente vai ver que no final, no decorrer das aulas, que Faraó permitiu a saída do povo, mas não foi de vontade própria, mas foi por força, por uma força maior, vamos dizer, né? Que através das investidas de Deus, ele não teve outra forma a não ser permitir a saída do povo, né? E a ideia é que, já pensou se na primeira tentativa Faraó permitisse a saída do povo de Israel da escravidão no Egito? Muitos talvez olhariam para trás e viriam esse episódio como: olha só como o rei do Egito foi bondoso conosco, olha só como o rei do Egito é amável, ele teve pena de nós, então ele nos liberou para sair, né? Que amável esse rei, né? Mas para que não houvesse esse tipo de sentimento para com o rei do Egito, né, Faraó, Deus, é como se Deus tivesse endurecido o coração de Faraó, ou seja, quanto mais tivesse a resistência de Faraó, quanto maior fosse a dureza de Faraó, os obstáculos que Faraó estivesse colocando, maior seria a glória de Deus quando escapasse daquela escravidão. Então, de fato, temos um Deus super inteligente, que a gente não sabe como Deus trabalha, mas ele faz, né? Ele liga os pontos sem a gente saber, né? Para que o povo devotasse ainda mais a Deus através dessa resistência de Faraó. Onde no versículo 1, né? Então, o Senhor Deus respondeu a Moisés: agora você verá o que vou fazer com o rei do Egito. Eu vou obrigá-lo a deixar o meu povo. Vá embora. Sim, eu o forçarei a expulsar os israelitas do seu país. Ou seja, a força da mão poderosa aqui é por parte de Deus. E Faraó, o rei do Egito, expulsou, sim, a ação foi de Faraó, mas por meio da mão poderosa de Deus que agiu, né? Então, devido à mão poderosa, Faraó deixou o povo de Israel sair, ou seja, tinham que conhecer a Deus, né? Versículo 2. Deus disse a Moisés: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como o Todo-Poderoso, porém não deixei
que me conhecesse pelo meu nome de Senhor. Fiz uma aliança com eles e prometi dar-lhe a terra de Canaã, onde tinham vivido como estrangeiros, né? Então, nesses 2 versículos, vimos que Deus se fez conhecido apenas como Deus Todo-Poderoso, mas não como Yahvé, não como o Senhor, né? Mas alguns podem observar que temos um probleminha aí. Qual seria? Que em várias passagens no livro de Gênesis encontramos essa expressão de Senhor, né? Como vocês podem observar. Mas uma explicação mais provável é que o significado completo desse nome Senhor, Yahvé, não era tão conhecido por parte dos patriarcas. Eles conheciam o nome, mas não o significado desse nome, né? Vamos colocar assim nessas palavras, né? Porque, por exemplo, na antiguidade, uma pessoa não era só conhecida pelo nome individualmente, né? Era ligado um significado importante a esse nome. Por exemplo, Paulo de Tarso, né? Por exemplo, Alexandre o Grande, né? Tinha um fato um fato que destacava essa pessoa, né? Esse indivíduo além do nome, né? Ronaldo Fenômeno, né? Se a gente pegar os dias atuais. Então, algo que destacasse aquele nome, aquele indivíduo. Então, o que eu quero dizer é que os patriarcas provavelmente conheciam o nome, mas não o significado completo da Yahvé. Por isso o texto foi bem claro em dizer que não se tornou conhecido dos patriarcas, né? Assim sendo, o nome Yahvé pode ter sido conhecido, né, o nome de Deus desde o início, né? Como a gente falou lá em Gênesis, mas seu significado enquanto aliança não era tão claro, até que Yahvé libertou o seu povo da escravidão do Egito e estabeleceu uma nova aliança, né? Uma aliança com eles, né? Então, o nome não era novo, mas em Êxodo ele ganhou, vamos dizer assim, que ele ganhou um novo significado. Yahvé, Senhor, né? É mais do que um nome, né? Yahvé é algo que estava começando um novo relacionamento com esse povo, né? Então, vamos dizer que é um nome para relacionamento com Deus, né? Yahvé é um nome para relacionamento com Deus. Tem uma Por mãozinha exemplo, levantada aqui, Júnior. O Renato, pode, mas pode, assim que tiver, pode avisar. Tem uma mãozinha levantada, tá? pode. Eu falei que poderia interromper, não tem problema não. Eu estou com o esboço aqui, eu consigo voltar no raciocínio. Pode comentar, irmão. Escute, irmão. Então, completando, né, a resposta da semana passada, irmão Neves e irmão Alessandro, esse dar a se conhecer, nesse versículo 3, é aquilo que vocês falaram a semana passada? Que eles conheciam como o Deus Todo-Poderoso, mas não tinha esse conhecimento de que era o Senhor. Provavelmente Yahvé, aqui né? Que ganhou. E, Pode falar, Sandro. é isso que eu falar. ia comentar, né? Que quando vai chegar no versículo 13, ele vai trabalhar esse ponto, né? Talvez lá nas promessas, quando Abraão ouviu a respeito do filho, ele viu. Então era uma criança. Só que o feito que Deus vai trabalhar agora no Egito diante dos descendentes de Abraão vai ser um feito ainda maior, né? Ele vai tirar o povo de dentro, né, de uma nação extremamente poderosa, uma potência na época, né? E aí por isso que dentro disso que o Júnior está explicando, até citou o exemplo lá do Alexandre o Grande, esses nomes que vinculam, que provavelmente aí o povo vai associar Deus a esse grande feito, as pragas, a ação de Deus lá no Egito. entendi, irmão. Obrigada. Não sei se é isso, irmãos. Quando eu li aqui, não me revelei a eles, né? Em vez de estar lá embaixo, ou não fui conhecido por eles.
Nós estudamos Gênesis junto, e no Gênesis nós não vimos Deus se mostrando as maravilhas dele, poder dele. Nós vamos ver agora aqui em Êxodo os poderes de Deus, Deus mostrando quem é o Avé, quem é o Senhor. Não sei se esse é um raciocínio lógico correto, e os milagres que vão ser feitos aqui, os milagres começam por aqui, e depois foi pelos profetas, Jesus, depois os apóstolos, os sinais, os milagres, as maravilhas, sempre foram para provar, comprovar que era um Deus, quem era Deus e que eram de Deus, ou estavam amando de Deus. Então, até Deus não se revelou de forma, através de sinais, ao seu povo. Vai começar aqui. Seria esse pensamento lógico ou não? Sim, sim. Não, e não só ao povo, mas seria conhecido até entre os egípcios também, por todo o seu poderio, por todos os seus milagres, né? Inclusive a Faraó diz que quem é esse Deus, né? Pergunta, acho que é o capítulo 5 que ele faz esse questionamento, mas ele vai saber quem é nos próximos capítulos, nas próximas aulas, quem é esse Deus que ele questionou. Então, por exemplo, no capítulo 7, versículo 17, Moisés disse assim: assim diz o Senhor, nisto saberá que eu sou o Senhor. Então, com esse bordão que tem na mão, ferirei as águas no rio e se tornarão em sangue. Aí lá no capítulo 10, versículo 2, que a gente vai chegar ainda lá, nas próximas aulas, né? Deus disse que Deus tinha realizado seus sinais entre os israelitas para que saibas que eu sou o Senhor. Em nenhum dos casos, Deus disse, eu realizei esses sinais para que creiam que eu sou. Assim sendo, ele não quis dizer que ele precisava saber que Yahvé existia, que acreditassem nele ou que o conseguissem identificá-lo pelo seu nome. Pelo contrário, ele quis dizer que o seu povo precisava saber quem ele era, como ele era e o que ele podia fazer como parte do início ou da continuação de um relacionamento com ele, né? Então, mais do que identificar, é saber quem é, o que pode fazer, né? E o que ele era, né? Então, são muito mais do que uma identificação. Tem uma mãozinha levantada aqui, Júnior. Ok. À vontade. Irmãos, boa noite. Duas coisas. A primeira desde José, né, não se manifestava a presença do Senhor no Egito. Então, nós temos ali aproximadamente 430 anos. Então, 200 anos de vida progressa, né, de progresso, né, do povo hebreu, do povo judeu, né, dentro do Egito, e depois 230 anos de escravidão desse povo. Então, nenhuma da geração que existia ali tinha conhecimento, né, tinha presenciado os feitos do Senhor. O Senhor não era conhecido, né? Ele era um conto, vamos falar assim hoje, ele era um conto, né, um conto de fadas ali escrito, né, nas escrituras, mas não tinha nenhum feito recente do Senhor, né? O Senhor se calou por 430 anos ali, eu creio aproximadamente, até ele começar de novo com Moisés, né? Começar de novo o plano, né, da libertação com Moisés. Então, para a gente hoje que temos a revelação de Deus, fica mais fácil compreender isso, né? Mas para aquele povo naquela época, né, era alguém chegando de estranho, dizendo, olha, tem um Deus que vai libertar vocês, e que eles só tinham ouvido falar de pergaminho, eles não tinham tido nenhuma... Até eu coloquei isso hoje no culto, né? A questão de intimidade, né? De falar com Deus, de orar, de conversar com Deus. Eles não tinham isso, né, tão afinado. E outra coisa, Moisés tinha uma ansiedade muito grande, né, em que Deus agisse logo, né? Então, para ele, ali no final do capítulo 5, no versículo 23, né, expressa essa ansiedade de Moisés. Fala assim, o senhor falou que ia fazer, porque o senhor não fez ainda, né?
tipo, meio dando uma cobrança em Deus por conta disso. Mas por que isso? Porque eles não tinham exatamente essa boa compreensão do tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o tempo do homem, né? A gente sabe disso até hoje. Era isso que eu queria colocar, irmãos. Não sei se eu falei demais e falei coisa errada, mas Não, tá o tranquilo. conhecimento que eu tenho, a impressão que eu tenho é essa, tá? E outro ponto também, Neves Júnior, é de a gente perceber, por exemplo, Moisés, ele conhecia a estrutura do Egito. Ele sabia do tamanho, da potência, né? Porque ele cresceu, ele estudou. Então, ele sabia que para que Deus pudesse agir diante do exército, diante do poder do faraó, diante do poder do Egito, ele tinha certeza que tinha que ser algo grandioso, né? E o que Deus, como pegando aqui a carona com o Neves, ele sabia que para Deus agir tinha que ser algo poderoso. E é o que Deus está dizendo para ele, como você bem leu, Júnior, né? Deus ele vai se fazer conhecido para Moisés, que Moisés não viu. Né? Moisés ele está na mesma linha do povo, ele não viu. Como o Neves colocou bem, mais de 400 anos não se vê a manifestação do poder de Deus. Moisés também, assim como o próprio povo, né, precisa, por isso que ele diz que ele vai se tornar conhecido. Não que Abraão, Isaac e Jacó não viram, né? Mas Deus agora vai se manifestar de uma maneira grandiosa, considerando quem ele vai tirar, né? Ou seja, tirar o seu povo lá, como o Júnior colocou, ter cerca de mais ou menos 2 milhões de pessoas ali, né? Da nação que ele vai arrancar o seu povo. Então, Deus vai fazer um esforço, né? A manifestação grande do seu poder, né? Obrigado, Alessandro, pelo complemento. Já tem mais um espaço para comentar? Está aberto aqui. Dê um tostão aí, Davi, para a gente. Pegando o gancho aí do irmão Neves, do Sandro, e também eu acredito que nesse versículo 3 é o fato de Deus manifestar o seu grande poder, algo grandioso como ele nunca tinha feito antes, que iria impactar toda uma geração. E como bem colocou o Neves, muitos anos, já tinha se passado várias gerações, eles não tinham visto a manifestação do poder de Deus como os patriarcas, né, do início, né? Então eles não viram. Mas só que dessa vez não só iam ver, só como iria ser de uma forma grandiosa, uma forma poderosa, entendeu? Que eles vão ver, que essa geração aí vai presenciar. Ok? Eu só tenho uma dúvida, que gostaria que você me esclarecesse aqui. Eu vou ler NVI e vocês vejam se eu estou lendo de forma correta aqui, o 2 e o 3. Eu sou o Senhor, apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, os patriarcas, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não pelo Senhor, eu não me revelei a eles, como o Senhor, não por esse nome. Se revelou de outra forma, mas não como o Senhor Yahvé. Depois estabeleci com eles, eles quem? Abraão, Isaque e Jacó, a minha aliança para dar-lhes a terra Canaã. Então, até aqui, Deus não se revelou a ninguém como o Senhor, como Yahvé. Aqui que ele vai começar a se revelar como o Senhor Yahvé, correto? Sim, Sim, Tá. sim. nesse novo... Pode falar, Zé. Desculpa, só um exemplo que a gente vai ver, por exemplo, Giovanni. Deus, ele movimentando, Deus, ele manifestando aquela coluna de fogo à noite. Isso nunca tinha sido visto lá no Gênesis, lembra? E aí o que ele vai fazer? A nuvem que ele vai colocar sobre o povo quando eles estiverem caminhando durante o dia. Só por aí. Então ele vai mexer com a natureza para que o povo perceba. Fora o que a gente vai ver o restante, né, das outras coisas dentro do próprio livro de Êxodo. Só como exemplo. Júnior. Certinho, Giovanni, deu para entender? Compreendi que agora que agora Deus vai se revelar quem é o Senhor Yahvé, quem ele é. A partir então, compreendi. Que esse nome a gente encontra em Gênesis, né? Que esse nome. Porém, com esse novo significado, o que o Sandro acabou de falar, com toda esse novo conceito né, de Yahvé, agora vai ser a partir de Êxodo, né? A nova ideia que aqueles patriarcas, os patriarcas não conheciam dessa forma.
Versículo 4 e 5. Fiz uma aliança com eles e prometi dar-lhes a terra de Canaã, onde tinham vivido como estrangeiros. Agora eu ouvi os gemidos dos israelitas que estão sendo escravizados pelos egípcios e lembrei da aliança que fiz com eles. Né? Então, duas razões para libertar o povo ali da escravidão do Egito. Né? A primeira, a gente pode destacar ali que foi a aliança que Deus tinha feito com Abraão, né? Lá no início, né? Deus tinha feito essa aliança com Abraão, Isaac e Jacó, né? Os patriarcas, né? Deus não tinha apenas prometido a Abraão que seus descendentes seriam numerosos, mas que eles também disse que eles seriam libertos da escravidão e herdariam a terra de Canaã. A gente encontra lá em Gênesis, capítulo 12, né? E essa promessa foi repetida a Isaac, foi repetida também a Jacó. E segunda razão pela qual Deus libertou o povo da escravidão é que Deus ouviu, né? A gente leu aqui que Deus ouviu os gemidos dos israelitas que estavam sendo escravizados e que Deus se lembrou da aliança que tinha feito com eles, né? Então, a gente pode questionar, será que Deus se esqueceu? Então, Deus pode se esquecer? Claro que não. O que aconteceu é que Deus se determinou em agir para abençoar aqueles que tinham sido ali escravizados, né? Então, fica essa informação aqui. Aí, no versículo 6 diz o seguinte: portanto, diga aos israelitas o seguinte: eu sou o Senhor, vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei meu braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Então, diga ao Egito, ou seja, vai anunciar ali que eu sou o Senhor, Yahvé. Né? Então, toda vez que tem essa expressão, né, se a gente for fazer um levantamento, ela está sempre no contexto de um comando, ou de uma promessa, ou de uma ameaça que vai estar sendo feita, eu sou o Senhor. Né? Por exemplo, em cada expressão que a gente encontra, né, serve como base para esse comando, ou para essa promessa, ou para uma ameaça, né? Porque Deus é o Senhor, porque Deus é Yahvé, com todos os significados ligados a este nome. Havia algo que Israel precisava fazer, alguma promessa em que devia confiar ou alguma ameaça que deveria temer. O nome Yahvé envolve aqui o caráter de Deus, já que Yahvé é o que ele é. Existe uma determinada maneira como as pessoas deveriam agir, um motivo pelo qual deveriam ser confortados ou avisados. O nome Yahvé corresponde ao caráter ou à pessoa do Senhor. Assim, conhecer o Senhor como Yahvé é conhecer o Senhor como ele é. Né? E aí, quando ele faz esse anúncio, né, essa convocação para o povo de Israel, o próprio povo, a gente falou de desânimo, né? O povo estava um pouco desanimado, né? Os irmãos falaram aí talvez fosse para essa ausência da manifestação de Deus, né? Nesse período aí de 430 anos, né? Versículo 9 diz o seguinte: Moisés repetiu essas palavras aos israelitas, mas eles não quiseram ouvi-lo, pois estavam desanimados por causa da dureza da sua escravidão. Moisés levou a mensagem de Deus, e interessante que quando a gente leva a mensagem de Deus, o que a gente espera? Né? Para alguém ou até mesmo para a gente mesmo, né? Para nós mesmos. Quando a gente leva a mensagem, a gente quer animar, né, a pessoa e nós mesmos, levar confiança
a essa pessoa, né, com uma promessa renovada e a nós mesmos. Só que o que aconteceu? Quando Moisés levou as boas novas, a mensagem de Deus, o próprio povo estava desanimado, né? É claro, né, que escravidão, sofrimento, né, angústia, dor, e muitas pessoas, e digo mais, até cristão, desanima, aflige, quebranta coração, né? Fica abatido mesmo. Então, é um ponto para a gente observar até mesmo nas nossas vidas, né? Que problemas e sofrimentos eles vão estar presentes na vida do cristão, né? Não sempre mais, não uma vida de sofrimento, mas vamos ter sofrimento, né? O importante é nós mantermos a confiança em Deus. Ou seja, isso quer dizer que Faraó, até aqui, Faraó estava conseguindo atingir seu objetivo, né? Aumentando a carga de trabalho dos israelitas, né? Causando dessa forma esse sofrimento que estava, consequentemente, causando esse desânimo, né? Essa falta de confiança, né? Essa aflição, né? No povo, né? Sem esperança mesmo, né? Estavam meio que sem esperança mesmo. E mais ainda, parece que Faraó estava vencendo. A gente olha assim, esse cenário até aqui, parece que Faraó está vencendo a luta contra o Deus de Israel, né? Moisés meio desanimado, o povo, Moisés questionando, o povo desanimado. E aí, ó, o versículo 10 a 13, vamos ler. Então o Senhor disse a Moisés, vá dizer a Faraó, rei de Israel, que deixe que os israelitas saiam do país. Porém, Moisés respondeu ao Senhor, se até os israelitas não querem me dar atenção, o rei também não vai querer. Eu não tenho facilidade para falar. No entanto, o Senhor ordenou que Moisés e Arão dissessem aos israelitas e a Faraó, rei do Egito, que eles dois tinham ordem para tirar do país o povo de Israel. Então, é como se Deus estivesse renovando aqui a missão de Moisés e de Arão, né? Lembra que capítulo 5, versículo 1, Deus dá a instrução de como Moisés deveria falar. E não era apenas o povo, né? Como eu já falei, não era apenas o povo que estava desanimado. O próprio Moisés estava meio abatido, né? No final do capítulo 5, a gente vê os questionamentos dele. Parece que se tivesse... Lembra que Moisés teve lá o contato lá na sarça ardente, conversando com Deus? E parece que Moisés tinha esquecido dessa conversa aqui, né? Estava meio abatido, né? E, então, voltou a dar aquelas mesmas desculpas, né? Que estava dando no passado. Mas agora estava essas desculpas, né, argumentado, respaldado pelo fato de que nem mesmo o próprio povo estava dando ouvido a ele, né, que só Faraó, né, daria ouvido a ele, né? E mais ainda, ele tinha cheio de argumentos, né? E se a gente olhar, poderia ter até dar razão se não fosse um relacionamento com Deus. Se não tivesse relacionamento com Deus, daria até razão para Moisés, mas era com Deus, né? Então, qual era o argumento que ele estava falando? Ó, o povo não quer me ouvir. Se o povo não quer me ouvir, Faraó muito menos vai querer me ouvir. Além dessas duas coisas, tem uma terceira coisa. Nem falar direito eu sei. Eu não sou não sou bom de oratória, não consigo, né, desenvolver uma fala que possa persuadir, né, Faraó, né? Então, cheio de desculpa, né? Às vezes a gente olha para nossas vidas, né? E para nós mesmos, se a gente olhar quantas desculpas nós já demos para Deus, né? Não posso isso, não posso falar aquilo, eu não posso por esses motivos, não tenho tempo para visitar, eu não sei falar, não gosto de subir no púlpito
para ensinar porque eu não tenho o dom. Se é convidado para ensinar criança, eu não gosto de criança. Ou seja, o que eu estou falando às vezes a gente tem essa tendência de dar desculpa, né? Às vezes até argumentando, baseando nas nossas características, mas lembra, tem uma frase que vocês devem conhecer, que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. É uma frase que não é bíblica, mas ela é bem verdade, né? E Moisés é uma prova disso aqui, né? Que ele tinha essa dificuldade da oratória, mas ele não era vamos dizer assim, ele não era o motor, ele era uma peça na engrenagem do motor que faria andar, ou seja, ele era uma parte da missão, né? Que quem executaria a missão, o executor é Deus, e ele é parte dessa engrenagem, né? Ou seja, Deus é que capacita cada um e nos capacita, né? Se a gente olhar para nossas vidas, quem éramos nós há 10, 15, 20 anos atrás? Não sabíamos nada. E hoje temos aprendido bastante sobre a Bíblia, né? Com essa série de estudos e cada aula, cada mês, cada ano que passamos, né? Já tem mais de ano que estamos estudando online, como mudou a nossa mente em relação aos ensinos de Deus, às lições de Deus, que estamos estudando bastante o Velho Testamento agora, né? Então, isso tem modificado, a própria mensagem de Deus modifica as nossas vidas, né? E aí, vamos entrar numa parte que parece que entrou de intruso aí, né? A gente vai falar um pouco da genealogia de Moisés e Arão. Vamos ler o versículo 14. Posso fazer um comentário rapidinho? Pode, fique à vontade, fique à vontade. Pode interromper que a gente para assim. Eu só falei uma observação. Eu tinha na minha primeira aula, eu tinha feito um comentário, né? Aí alguns irmãos perguntaram, só que não teve tempo de explicar. O Moisés, ele não está mentindo, dizendo que ele não sabe falar, que não sabe se expressar. Ele não está mentindo. Realmente, ele tinha essa dificuldade de falar, entendeu? A questão é que Deus ele vai mostrar caminhos para que o Moisés possa, né, falar com o faraó, possa falar com o povo através do irmão dele, por exemplo, do Arão, né? Mas essa desculpa que ele dá realmente é utilizado como desculpa, mas ele não está mentindo que ele tem essa dificuldade de fala. Eu lembro até de um colega meu na faculdade, que logo no início da faculdade a gente começou a pegar vagas nas escolas públicas para lecionar e para poder ganhar um dinheiro, né? E ele era muito inteligente, só que ele tinha dificuldade de ensinar. E ele desistiu, parou, não quis mais parar de lecionar, não quis mais lecionar. Então, isso mostra que, só um exemplo, né? Moisés era um homem inteligente, com muita informação, só que ele tinha a dificuldade dele da fala. Talvez, suponho eu, devido ao poder grandioso que Deus vai manifestar em Moisés, através de Moisés, um poder grandioso. Moisés vai liderar uma multidão, vai sair do Egito 1 milhão de pessoas, né? Vai liderar uma coisa não vista, né? Na história do patriarcado, uma multidão, um grande povo, né? Então, Moisés vai liderar esse povo, e pela dificuldade da fala, realmente quem vai se destacar é o Senhor. É o Senhor que vai se destacar, porque não é o Moisés falando com o povo, são intermediários dele falando com o povo. Talvez até para gerar uma certa humildade por parte de Moisés e não subir a cabeça dele. Não, essa é uma suposição minha da história que a gente vai ver de Moisés. Mas Moisés tinha realmente dificuldade da fala e Deus mostrou uma solução para ele. Pode continuar. Ok. Pode falar. Pode Quando falar. você falou, lá fala o seguinte: Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Aqueles que são escolhidos pelo Senhor, ele capacita para que você possa realmente trabalhar na obra do Senhor.
eu sou dono do ensino, como você falou, às vezes ninguém gosta de criança e tal. Então, assim, ele não escolhe o capacitado, ele que vai capacitar os escolhidos do Senhor, beleza? Ok, irmão. Me lembrou o que o Davi falou, né? Moisés aqui ele é uma parte da engrenagem, né? Então a gente vai ver mais para frente que não é Moisés que libertou o povo. Na pessoa física, sim, mas não é Moisés o grande vitorioso contra o Egito, não foi Moisés, né? Foi o próprio Deus, né? A missão é de Deus, o trabalho todo quem fez foi Deus, e que para esse povo lembrasse de Deus, não de Moisés ali, né? E a gente faz estudo com o seu Enio, dia de quinta, ele fala que ele é parte dessa engrenagem, né? Né, para que ele seja conhecido no Brasil, nos Estados Unidos, não, ele joga toda a glória para Deus, né? Então, por exemplo, quem está na frente de um trabalho de uma igreja, quem está na frente de um trabalho de um ministério, não é para ser conhecido ou engrandecido, né? Mas para levar esse engrandecimento direcionado para Deus e tornando humilde como parte da engrenagem, apontando para aquele que é o dono da obra, né? Só porque eu lembrei dessa que o Davi falou, acabei lembrando disso também. Ok? Mais alguém? Para a gente entrar nessa parte da genealogia. Alguém tem mais um comentário, uma observação? Fiquem à vontade. Versículo 14. Esta é a lista dos grupos de famílias dos antepassados de Moisés e Arão. Rúben, o primeiro filho de Jacó, foi pai de 4 filhos, Enoque, Palo, Hezron e Carmi. São esses os grupos de famílias de Rúben. Simão foi pai de 6 filhos, Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, filho de uma mulher cananeia. São esses os grupos das famílias de Simeão. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Gerson foi pai de 2 filhos, Limi e Simei. E eles tiveram muitos descendentes. São estes os filhos de Coate, Azão, Izá, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Merari foi pai de 2 filhos, Mali e Mus. São esses os grupos dos filhos de Levi, com os seus descendentes. Arão casou com Joquebede, sua tia, por parte de pai, e ela lhe deu 2 filhos, Arão e Moisés. Olha aí o nome. Arão viveu 137 anos. Izá foi pai de 3 filhos, Corá, Nefeg e Zicre. Uziel também foi pai de 3 filhos, Misael, Elzafã e Sitri. Arão casou com Eliseba, filha de Aminadab e irmã de Nasson. Ela lhe deu 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Corá foi pai de 3 filhos, Assi, Elcana e Abiassar. São esses os grupos dos filhos de Corá. Eleazar, filho de Arão, casou com uma das filhas de Putiel e ela lhe deu um filho chamado Finéias. São esses os chefes das famílias dos grupos de famílias da tribo de Levi. Arão e Moisés foram os que receberam do Senhor, Deus, esta ordem: tirem do Egito as tribos de Israel. Foram eles que falaram com Faraó, rei do Egito, a fim de tirar de lá Israel. Falando um pouco da genealogia, né? Nesse capítulo 6, ele serve como função similar da listagem lá em Gênesis, né? Dos descendentes das pessoas lá nomeadas no capítulo 1. Aí que diga, né? Quem libertou
o povo de Israel? O capítulo 6 responde a essa pergunta. Os libertadores, né, na pessoa física, vamos dizer assim, né, foram Moisés e Arão, que são descendentes da tribo de Levi. Né? Então, a pergunta que surge ao se considerar a genealogia é a seguinte: por que, no meio dessa história toda da libertação aqui do povo do Egito, né, da escravidão, o escritor colocou esse trecho, parece que está fora de contexto, né, aqui no meio do capítulo 6, né? A genealogia foi colocada entre essas duas fases da história, né? Dessas tentativas de Moisés de tirar o povo da escravidão, né? No capítulo 6, a genealogia ela concentra a atenção nos israelitas que se tornaram a linhagem sacerdotal, ou seja, ela vai se fechando na tribo de Levi, né? Como Levi era pai da tribo sacerdotal, a genealogia apresenta, né? Então, Arão foi o primeiro sumo sacerdote, por isso a genealogia destaca bem como a sua família, né? Destaca bem a Arão e a sua família, né? E não destaca Moisés aqui, né? Nessa listagem que nós acabamos de ler, né? Fala dos 3 primeiros filhos também, né? Rúben, Simeão, e ali fala do terceiro filho, que é Levi, né? Que é o responsável ali pelo trabalho sacerdotal, né? Das tribos de Israel, né? Aí o versículo 20, já ali do pai de Arão, né? Que ele se casou com Joquebede, e sua tia por parte de pai, que lhe deu 2 filhos, né? Ou seja, até aqui não tinha restrição. Lembra que em Levítico, né, Deus pôs a restrição que não é proibido, né, casamentos, né, de irmão com irmão, de tio com sobrinhos, né, uma lista de proibição, né. Então, até o momento não tinha essa proibição. Então, dizer que era permitido, né, esse tipo de casamento, ok? O texto ele quer enfatizar essa tribo de Levi como a tribo sacerdotal, né? A responsável por essa parte do relacionamento com Deus. Então, como Arão, né? Teve essa função aqui. E é claro que não é literal. Os irmãos falaram aí, né, que passou aí 430 anos, né, nesse período, mas se a gente fizer a contagem, ele fala em 4 gerações apenas, né? Ele fala apenas de 4 gerações, né? Então, seria basicamente cada um vivesse 100 anos e nascesse o outro. Então, matematicamente não bate esse período, né? Lá de Levi até Arão, né? Provavelmente foi descrito aqui apenas os nomes principais e talvez não tenham colocado outros, né? Para que se chegasse até Arão, né? Como o primeiro sacerdote. Versículo 28. Quando o Senhor falou com Moisés no Egito, ele Júnior, disse... o Neves está com a mão levantada, seu Neves. Fique à vontade, seu Neves. Irmão, eu só queria comentar que para nós está revelado isso hoje, tá? Para eles lá na época não tinha essa informação, tá?
Então, a Bíblia hoje, se a gente for fazer as contagens dos tempos, né, a gente chega nesse número, porque lembra que a promessa de Abraão era uma grande nação, né? Então, como o irmão bem citou aí na passagem, né, para se ter uma grande nação, a ordem era populacionar, né? Era criar uma densidade demográfica ali bastante, né? Então, eles estavam fazendo isso. Tanto que o que motivou, né, o cárcere deles ali, a escravidão deles, foi exatamente isso, né? Faraó se assustou com o crescimento dessa população, né? Então, o faraó se assustou com isso e, a partir daí, começou a mudar essa situação, colocando eles escravos. Agora, eu não tenho dúvida de que a longevidade, né, conforme a gente pode ver aí no tempo de vida dessas pessoas, era um agir de Deus para que a grande nação acontecesse. Então, assim, para a gente hoje falar assim, não foi três, não foi duas, foi três, foi quatro, foi 5 gerações, eu não sei, eu só creio que Deus abençoou eles com longevidade, ou seja, né, vão viver mais de 100 anos, vão viver muito mais que isso, né? Deus abençoou dessa forma, Deus abençoou que as famílias fossem bastante populosas, né? Que eles pudessem se relacionar entre famílias, né? Então, Deus não colocou restrição nisso, né? E então, esse é dessa forma que eu entendi, tá, irmão? Desculpa se eu coloquei de forma errada aí, tá bom? Não, tá tranquilo. Foi mais como informação mesmo, né? Algumas contagens que para que acontecesse isso era necessário pelo menos 10 gerações, mas é mais como informação. Não muda nada aquilo que confiamos em Deus, naquilo que é a informação primordial para nossas vidas, as lições que aprendemos de confiança nele, né? De ânimo, né? Era mais como informação mesmo para te incrementar na aula. Ok? Mais alguém? Versículo 28. Quando o Senhor falou com Moisés no Egito, ele disse: Eu sou o Senhor. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu vou dizer a você. Porém, Moisés respondeu: Ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar. Como é que o rei vai me ouvir, né? Então, Moisés mais uma vez aqui, né, colocando desculpa, dando desculpa, né, para a sua missão. E a gente vai ver nos próximos capítulos, né, o capítulo 7, como Deus age na vida de Moisés, né, e nessa situação, né, de ele estar dando desculpa, né, algumas vezes, e ele vai deixar essas desculpas de lado e vai começar a agir, né, executando a missão que Deus tinha dado a ele, né? Algumas expressões, né, que acho que os irmãos já falaram aí, né, que ele usa que na minha Bíblia diz que ele tem dificuldade, ou seja, não tem facilidade para falar. Outras versões diz não sabe falar bem, ou outras versões ainda que são lábios incircuncisos, né? Outras versões que lábios que não são adequados ou capazes de dizer palavras necessárias para realizar o trabalho necessário. Então, algumas das versões que o que Moisés está falando, né? Que ele não tenha o poder da fala, né? De persuadir, né? Mais uma vez colocando desculpas aí, né? Deus forneceu uma solução para o problema de Moisés, que a gente vai ver no próximo capítulo, né? E, na verdade, é a mesma solução que ele havia fornecido antes, né? Há 2 aulas atrás, no capítulo 4, né? Então, na verdade, a aula do capítulo 6 parece que dá uma interrupção, e de fato
que a sequência vai ser feita no capítulo 7. Como é que vai ser a resolução desse problema aqui de Moisés, dessas desculpas, né? Então, a gente finaliza aqui a aula, né? O que podemos tirar de lições, né? Que a gente viu a promessa de Deus, né? Deus prometendo e reprometendo, confirmando, renovando a promessa de novo com o seu povo, né? E como nós já vimos, né, no versículo 9, porque o povo não deu ouvido à mensagem de Deus, né? Moisés trouxe ao povo uma boa notícia, mas não deu ouvido por causa do desânimo, né, da escravidão que tinha causado. Então, algumas pessoas não darão ouvido à boa mensagem do evangelho atualmente, porque também muitas pessoas estão sem esperanças e escravizadas, enraizadas no pecado. Então, a gente tem que ter a boa conhecer, né? Saber entender a situação e mesmo assim ter essa missão de pregar o evangelho com Mateus 28. Mas muitos não darão ouvidos e a gente, que somos os comissionados, não podemos retroceder ou desanimar ou perder as esperanças, muito embora a nossa vida vai estar presente sofrimentos, desânimo, perseguição, doença, porque isso ela deve ser algo que nos motive ainda mais a manter a nossa fé convicta em Deus. Então, é isso. Obrigado pela atenção e quem tiver um comentário, uma observação, fique à vontade. Eu tenho uma dúvida e quero compartilhar com os irmãos para me ajudar em relação ao capítulo 6, versículo 4 ali. Depois estabeleci com eles quem? Abraão, Isaque e Jacó, a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram, ou seja, já viveram estrangeiros. Sim. Eles viveram no passado como estrangeiros, e eu vou dar essa terra a eles. E agora ouvi o lamento. Aí, por que eles já viveram nessa terra? Lá depois, em Gênesis 46, quando Deus fala com Jacó, ele disse, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Ou seja, em Egito, o povo vai se multiplicar, o que aconteceu. Eu mesmo descerei ao Egito. Nós estamos vendo aqui Deus descendo ao Egito. Com você, e certamente o trarei de volta. De volta aonde? Aonde está Jacó, ou seja, em Canaã. E a mão de José fechará os seus olhos. Ou seja, então, eles já viviam em Canaã, e nós vimos em Gênesis, por causa da fome, eles foram para o Egito, ficaram escravos, se multiplicaram, uma grande nação. Deus vai se mostrar ali quem é o Yahvé, os poderes de Deus, e ali ele vai formar um grande povo, como nós vimos com o Emanuel Júnior lá adiante, através desse grande povo lá em Números, as outras nações vão conhecer através deles Deus, sendo eles obedientes ou não. Então, eles já viveram em Canaã. Só mais tarde eles vão retornar a Canaã, onde viveram antes eles eram estrangeiros. Mais tarde eles serão proprietários, correto? Isso mesmo. O próprio Certinho. José fez menção do êxodo, né? Sobre os ossos dele para ser transportado. Sim. Então, se eles tivessem guardado a palavra, tivessem passado essas mensagens, quando Deus desceu para o Egito agora para libertar eles teriam mais fé, né? Era 40 dias para ele entrar na Terra Prometida, mas por causa da teimosia, passou os 40 dias, 40 anos. Em Giovanni, interessante que, como tu colocou lá no capítulo 13 de Gênesis, como a gente estudou, acho que foi uma aula do Paulo César, se eu não estou enganado.
capítulo 13, 14 e 15, ele diz assim, diz o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. 16, farei a tua descendência como o pó da terra. Então, a concretização dessa promessa agora, da descendência em si, é na saída do Egito, né? É como se eles pegassem um termo assim, eles vão pegar agora o título definitivo da terra, né? Eles vão tomar posse dessa terra para cumprir aquilo que Deus havia estabelecido lá em Gênesis 13, só para esclarecer. Mas a terra que eles já moravam, né? Já, a terra que eles moravam, só que eles não eram proprietários, lembra? Eles viviam entre os cananitas e os outros e tudo mais. Agora não, eles vão para realmente tirar quem não tem que ficar lá e aí vão tomar posse, tá bom? Agradecer aos irmãos, obrigado, Giovanni, obrigado, Neves, obrigado a participação dos irmãos, obrigado, Júnior, né? A dona Jura, depois da oração final, ela tem um agradecimento a fazer ali, né? Eu estou lembrado do seu irmão Sérgio, tá? Agradecer a todos, muito obrigado pela oportunidade, passar aqui para o irmão Paulo Sérgio para nos conduzir em oração, e aí depois a irmã Jura quer mostrar ali algo que chegou para ela lá e agradecer. Irmão Paulo Sérgio. Oramos, então. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela a gratidão de hoje estar aqui, Senhor, hoje pela manhã, aqui na igreja de Garopaba, comentando a respeito do meu encontro, né, com a Igreja de Cristo. Surgiu nessa mesma época, em março do ano passado. Então, essa semana se faz aí um ano na presença do Senhor e conviver, né, com esses irmãos na mesma fé, estar aqui nesse grupo. Agradeço muito o Giovanni por ter me colocado nesse grupo. Agradeço ao Rui, né, Rui Diogo, por ter me encontrado. E hoje meu coração está feliz por tudo que está acontecendo na minha vida, estar cada vez mais próximo de Deus, mais perto de Deus a cada dia, estudando e aprendendo mais da palavra de Deus. E com esses estudos, com esses irmãos, né, cada dia, melhorando mais e mais, né? Então, tenho mais que agradecer a Deus, né, aos irmãos, por tudo, por esse apoio que tem me dado. E é só gratidão mesmo, né? E agradecer por todos, que Deus abençoe todos os irmãos que estão nesse grupo, né? Que tenham uma boa noite de sono e uma boa semana, que Deus nos abençoe. Amém. 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 Glória a Deus para o Sérgio. Amém. Amém. Sérgio, irmão Sérgio, a irmã Jura, a irmã Jura... Ela deu uma saidinha ali, viu? O filho telefonou aí, mas aqui, ó, quarta-feira passada chegou o livro. Graças a Deus. Graças a Deus. Para vocês verem que não é fake news, né? Chegou de verdade. Fake news, né, Davi? O Alessandro, oi, mano. Tá o Fernando aqui, a Helena. Quero agradecer aqui o churrasco que eu comi hoje, como um bom gaúcho. Eu fui uma visita comportada, comi pouquinho, para ser convidado mais vezes. Já fica o recado, hein, Fernanda? Já fica o recado. Não, eu disse para ele que ele pode vir mais vezes para ele comer pouquinho. Sim. Vou conhecer as pizzas da dona Neide lá. Eu acho que eu vou conhecer. Olha, poxa.